Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Você sabe me dizer onde podemos encontrar respostas para perguntas envolvendo Deus, a vida no universo, o futuro do planeta e detalhes a respeito de Jesus Cristo? Imagino que você tenha pensado automaticamente na Bíblia, estou certo? Se esse for o caso, para saber os detalhes de todas essas questões, seria preciso apenas ler as Escrituras Sagradas e pronto. A verdade estaria diante dos seus olhos, não é isso? Isso tudo até poderia ser verdade, hein? Se não fosse por uma obra que promete ter respostas diferentes, revolucionárias, vindas de uma fonte um tanto quanto inesperada. Eu estou falando, meu caro, do misterioso livro de Urântia. Uma espécie de guia, ou, sendo mais específico, uma Bíblia para a chamada Fundação Urântia. Embora a obra fale sobre Jesus, ela é muito diferente dos materiais cristãos publicados durante toda a história da humanidade. O livro reúne conhecimentos sobre filosofia, ciência e religião. E, ao contrário do que parece, as informações não saíram da mente humana, mas sim teriam sido apresentadas a nós por seres celestiais. O livro de Urântia foi publicado pela primeira vez em 1955, há quase 70 anos. O mais interessante é que ele estava sendo produzido indiretamente há décadas na cidade de Chicago, desde a década de 20. Mesmo com tantos anos de trabalho, a obra foi lançada sem a nomeação de nenhum autor humano. Curioso, você não acha? Isso envolve a crença de que as informações contidas no livro foram apresentadas diretamente por vários seres celestiais, todos com o objetivo de apresentar uma revelação religiosa histórica aos humanos. Por exemplo, o livro afirma que Urântia é o real nome da Terra e que Jesus, na verdade, se chama Micael de Nebadon. Por mais que as circunstâncias exatas do surgimento do livro não tenham sido reveladas ao público, um nome está por trás da escrita da obra e do misterioso início da organização. William Samuel Sadler, um cirurgião e psicanalista americano, mais conhecido como Dr. Sadler. Acredita-se que em algum momento, entre os anos de 1906 e 1911, o doutor tenha recebido a visita de uma mulher que queria tratar o sono profundo do seu marido. Para descobrir que tipo de tratamento aplicar no paciente, Sadler o observou enquanto dormia e presenciou um estranho episódio. Quando o homem começou a fazer movimentos diferentes e a falar com uma voz incomum. Em determinada ocasião, enquanto falava de forma estranha, o paciente disse a Sadler que era um visitante de outro planeta. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, tempos depois, o homem ainda teria dito que carregava mensagens de muitos outros seres celestiais. Por mais que a história seja muito inesperada e desperte uma grande curiosidade, até que ponto tudo isso é verdade? O Dr. Sadler não acreditou inicialmente e resolveu buscar explicações científicas para o fenômeno, supondo que todas as palavras ditas pelo homem eram simplesmente delírios. A questão é que, mesmo depois de examinar o paciente em busca de problemas psiquiátricos e ainda levar mais 5 pessoas para vê-lo conversando enquanto dormia, Sadler não conseguiu chegar a um diagnóstico satisfatório. Foi então que, tempos depois, no início dos anos 20, o doutor passou a se encontrar com colegas, amigos e ex-pacientes para discussões religiosas e filosóficas aos domingos. No quarto encontro, todos ficaram interessados nas histórias do paciente. Logo solicitaram que Sadler contasse mais algumas informações, o que ele acabou fazendo ao mesmo tempo em que criava
os alicerces para a construção da fundação. Essas conversas desencadearam uma nova possibilidade para o grupo. Uma comunicação foi recebida e dizia que os membros poderiam fazer perguntas para os seres celestiais, que apresentariam as respostas por meio de uma personalidade de contato. Centenas de questões foram feitas e o resultado foi uma série de artigos escritos que mais tarde foram reunidos no livro de Urântia. Os membros do grupo ficaram tão impressionados com a qualidade das respostas que continuaram a fazer perguntas aleatórias por um bom tempo, até que decidiram fechar a associação para 30 pessoas e prometeram não discutir o conteúdo com ninguém fora do grupo. Com o passar do tempo, o próprio Sadler chegou à conclusão de que as pessoas usadas pelos seres celestiais não eram meios de comunicação para os mortos, mas sim caminhos para que seres vivos evoluídos pudessem se comunicar. Quando o livro de Urântia foi publicado em 1955, ele chegou ao público com o propósito de ajudar a humanidade a alcançar uma forma de vida mais elevada. Na época, já tinha se passado 5 anos desde que a Fundação Urântia havia sido criada em 1950. A organização nasceu como uma instituição educacional de fundos privados e apenas os membros da comissão de contato da organização tinham permissão para acompanhar as escritas do sujeito adormecido, a pessoa que fazia a ponte entre os seres celestiais e os humanos. Em relação à obra, no total, são aproximadamente 2.000 páginas, com pouco mais de 190 documentos, todos divididos entre 4 seções pelo livro, além de um prefácio introdutório. Vamos a essas seções? A primeira fala sobre o universo dos universos. Nessa parte, ocorre uma exposição de como o universo é organizado de forma astronômica cosmológica, além de abordar a essência da realidade suprema, que seriam os níveis mais elevados da criação. Enquanto isso, a segunda seção envolve universo local, ou seja, a parte do cosmos onde a Terra se encontra. O nosso universo local é chamado de Nebadon e fica dentro do 7º superuniverso conhecido como Orvonton. É a partir dessas nomenclaturas que surge Micael de Nebadon, o verdadeiro nome de Jesus. Ele seria um dos mais de 700.000 filhos do paraíso de Deus, e não é visto como o segundo ser na trindade do cristianismo, mas sim um ser conhecido como Filho Eterno. O livro também defende que Jesus não teria realizado nenhum dos milagres mencionados na Bíblia, como, por exemplo, andar sobre as águas. Já em relação aos chamados universos locais, não se sabe exatamente qual o tamanho de cada um, embora se acredite que deles tenham cerca de 10 milhões de mundos habitados. Nesse momento do livro, também é abordado o plano divino da criação, as narrativas dos habitantes desses universos e o trabalho de auxiliar na ascensão e progressão espiritual de vários tipos de seres, como humanos e anjos. Já a terceira seção diz respeito à história de Urântia, que nesse caso fala diretamente sobre o nosso planeta. Essa parte conta um pouco da história geofísica do mundo, a evolução do planeta e ainda articula sobre o destino da Terra e dos habitantes que nela vivem. Por fim, a quarta e maior seção, com 775 páginas, traz uma nova perspectiva sobre a vida, o ministério e os ensinamentos de Jesus, assim como expõe os eventos que levaram à sua crucificação, morte e ressurreição. Por que ele nasceu? Como foi sua vida por aqui? Quais foram seus ensinamentos? As respostas para essas e outras questões estão presentes no livro de Urântia,
que foi traduzido para vários idiomas, inclusive para o português. A obra estabelece Deus como o Criador e o responsável por sustentar toda a realidade. Ele é visto como um ser infinito e eterno, com capacidade de onisciência, onipotência e onipresença. Assim como no cristianismo, um dos ensinamentos mais importantes do livro de Urântia envolve o conceito da natureza de Deus, que se assemelha à imagem de um pai para os seres humanos. Ele é visto como uma divindade que trabalha em vários níveis de realidade, sejam elas pessoais ou impessoais. De forma parecida com o cristianismo, Deus existe em uma trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Em sua relação com os seres humanos, a divindade concede um fragmento de seu espírito eterno como uma dádiva direta, que é conhecida como ajustador de pensamento. É graças a essa ferramenta que as pessoas conseguem ter uma compreensão maior de Deus. Normalmente, quando falamos em tradições bíblicas, esse ajustador é colocado como significado por trás de algumas frases, entre elas, o reino de Deus está dentro de você, e também feito à imagem de Deus. No caso dessa segunda ideia, sobre ser feito à imagem de Deus, acredita-se que nada tem a ver com as semelhanças físicas, mas sim com a ideia de que o Pai Universal concedeu os ajustadores de pensamento às criaturas do universo. Esses fragmentos são entregues às pessoas assim que elas tomam a primeira decisão moral independente, o que normalmente aconteceria ao final do 5º ano de vida. O livro de Urântia também pontua que se envolver persistentemente com o pecado é o equivalente a dispensar as orientações do ajustador, e isso por si só seria o mesmo que dispensar a vontade de Deus. Ao final de tudo, o destino das pessoas seria se fundir com o fragmento divino e se tornar como o objetivo definitivo da fé, uma espécie de entidade inseparável do lado celestial. Quando isso acontece, a pessoa finalmente começa sua vida real, uma vida progressiva que vai além do estado mortal. O livro considera a vida humana aqui no planeta como um teste intenso e curto, que prepara o ser humano para a vida após a morte. Esse seria um treinamento para conseguir chegar ao descanso final. O indivíduo continua como um cidadão do universo, porém, a partir desse ponto, ele é capaz de viajar através de vários mundos, como forma de realizar uma peregrinação de aprendizado e crescimento até chegar a Deus. Por sua vez, o Criador tem como morada a chamada Ilha do Paraíso, que está localizada no centro de todos os cosmos, em meio a bilhões de mundos perfeitos e 7 superuniversos evolutivos e imperfeitos ao redor. No caso desses superuniversos, é possível que eles tenham o tamanho de uma galáxia ou de um agrupamento de galáxias, com 100.000 universos locais em cada um. Ao juntar todos esses conceitos, você ficará diante do chamado Grande Universo. Agora me diga, você conhecia o livro de Urântia? Ficou com vontade de saber mais detalhes? Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse novo ponto de vista envolvendo a vida e o universo. E até breve. Fiquem com Deus. Tchau.